Vou gravar aqui e tá tudo certo. Beleza. E o Bruno, cara, não conseguiu. Ih, vai perder, né? Perdeu 50 metade da minutos, aula. pelo menos. Tá valendo. Deixa eu tirar daqui. Beleza. Fiquei ajudando aqui o pessoal aqui, acabei me enrolando. Então, ó, vamos voltar aqui no. O que está contido no texto? Essa transformação aí que se propõe a GM, ela tem prazo estabelecido, ela tem apoio do consumidor final, ela não tem apoio dos fornecedores, ela não tem lugar marcado ou tem um prazo estabelecido ou é inexequível? O que é inexequível? Ó, que eu me lembre, inexequível, ela é impossível de ser feito, tá? Inexequível Meu Deus. caramba. Eu Olha não só. sei o que é inexequível, não, mas eu marcaria que tem um prazo estabelecido, porque fala que é para começar a partir de 2000. Isso aí, Inexequível. campeão. É perfeito, a tua resposta está correta. Agora, vamos ver aqui o que é inexequível. Algo que não pode ser realizado. Ó, algo que não se consegue executar, realizar, cumprir, não pode ser Caraca. realizado. Gente, tem algum microfone dando interferência. Deixa eu ver aqui. Agora parou. Beleza. É isso aí, então eu não estava errado não, cara. Ó, exequível, ó, impraticável, irrealizável. Eita, com o vocabulário em dia. Tô enferrujado, mas tô pra briga aqui ainda, rapaz. Então, ó, claro que não é, né? Então, a letra C, que é a partir de 2000, né? O prazo já está estabelecido, tá? Vamos lá. Então, ó, o que eu havia dito para vocês já anteriormente é exatamente isso aqui, ó, a estrutura de um texto dissertativo. Lembra aquelas aulas lá de redação, né? Longe de mim aqui querer dar aula de redação para vocês, mas a disciplina aqui ela é específica para interpretação de texto. Então, não dá para pensar em falar em interpretação de texto se você não tiver a noção da estrutura de um texto dissertativo, dissertação. Eu estou usando bastante o dicionário porque a gente vai trabalhar com o dicionário também, tá, gente? Então vamos lá, ó. O que é dissertativo? Vamos ver, ó. Dissertativo. Significado. O que é necessário responder por escrito? Ó, texto dissertativo trata-se de um texto pelo qual é exposto uma opinião sobre um determinado assunto, sendo composto por argumentos lógicos e tendem a convencer o leitor. Argumentos lógicos. Dissertar é o mesmo que discorrer, ou seja, desenvolver uma explicação perante um tema. Você tem uma tese, tá? Você tem, tá, argumentos, tá? Então, vamos lá. Será que precisa? Vamos ver. Argumentos. Estou mostrando um argumento que todo mundo aqui meio que sabe o que é o argumento, mas o que é um argumento lógico? É interessante a gente comentar. Ó, argumento é a razão, o raciocínio que conduz à indução ou então à dedução de algo. É a prova que serve para afirmar ou então também negar fato. Argumentos são ideias lógicas relacionadas entre si, com o propósito de esclarecer e resolver determinada situação ou dúvida, opinião. Né? Por exemplo, os argumentos são normalmente baseados em premissas que ajudam a construir uma conclusão. Então, tu vai dar o papo. Qual o papo? Vai dar argumentos.
Você não vai ficar inventando parada que você não pode provar para dizer que você está certo. Isso aqui é o papo retez, né? Tu não vai ficar inventando historinha, porque senão tu não convence, né? Então, o argumento lógico, quando você escreve um texto dissertativo, você enumera, você tem uma introdução que é a tua opinião. E a tua opinião, como é que você sustenta a tua opinião? Com base em argumentos, que são raciocínios lógicos. Por que é lógico? O que são ideias lógicas? O que é uma lógica? Uma ideia. Você consegue comprovar. Tá? O argumento lógico é um argumento que ele tem uma capacidade dele ser comprovado. Você está apresentando uma coisa que ela tem comprovação. Então, a tua opinião ela é construída em cima de coisas que possuem comprovação, e é uma comprovação que você pode mostrar para a pessoa e a pessoa pode, sozinha, descobrir se o que você está falando é verdade ou não, se é verificável. Tá? Então, um argumento lógico é você botar uma ideia e essa ideia que tu botou, a outra pessoa que você está tentando convencer, ela tem que, pela cabeça dela, conseguir chegar no mesmo resultado do que você está argumentando para você provar que está certo. Então, a lógica de um argumento, ela é uma lógica que ela tem que ser comprovável. Você não vai ficar inventando historinha, você não vai ficar inventando número, dados de pesquisa que não existem, você não vai ficar argumentando coisas que não são comprováveis, senão o teu poder de convencimento, ele vai ser o quê? Ele vai ser abalado. Então, a tua ideia, ela vai ficar frágil. A tua opinião que você está defendendo ficar fragilizada. Porque se você não apresenta o argumento lógico, a pessoa pega o teu argumento e isso é a base da discussão, né? Você apresenta um argumento que não é lógico, né? A pessoa vai pegar o teu argumento e vai te desmontar. A ideia é essa, né? A Então, dialética, né? Dialética, isso aí, cara. É isso aí. Agora, o que acontece? Num texto dissertativo, né? Por que eu estou insistindo na questão do argumento? Porque ele tem produção, ele tem o desenvolvimento e ele tem a conclusão, tá? Aí é óbvio, né, que você não precisa ter 3 parágrafos, né? O mínimo de parágrafo lógico seriam 4. Isso é uma fórmula, tá? Isso é uma fórmula, uma receitinha de bolo para ajudar. Não quer dizer que tenha que ser assim. Porém, ele diz aí, ó, uma dissertação tem que ter no mínimo parágrafos lógicos seriam 4 parágrafos, no máximo 5. Por se tratar de um texto de leitura rápida ou concisa. Isso é para produção textual, né? Então, você não vai ficar enumerando vários argumentos lógicos infinitos, né? Para você convencer alguém. Você vai, dependendo do tipo de texto que você está construindo, vai construir um texto com 3 argumentos. Isso é um macete, tá? Não quer dizer que o que eu estou dizendo aqui, gente, pode ser alterado, pode ser esticado, mas eu estou passando uma receita de bolo para a gente, né, para todo mundo vir junto. Tá? Então, quando você escreve um texto, você tem que fazer uma introdução de onde você quer levar a pessoa, né? Você tem que dizer qual o problema. Isso faz parte, essa estrutura de texto dissertativo faz parte, a estrutura geral, ela faz parte da produção de qualquer tipo de documentação, principalmente quando vocês entrarem para uma faculdade, estudarem, criarem um projeto, TCC, alguma coisa do tipo. Você vai ter que ter sempre essa ideia. Você começa introduzindo, você desenvolve, você conclui. Agora, como esses 3 elementos eles são colocados, é que varia. O documento acadêmico ele tem as características, um documento técnico tem as outras características dele, mas basicamente você vai ter isso, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. Principalmente um texto científico, né? Então, para esse caso aqui, fazendo um texto rapidinho, né?
a gente trabalha com essa receita de bolo, um parágrafo para introdução, 3 parágrafos, né, 4, né, no máximo, de desenvolvimento, e um parágrafo para conclusão. Então, existem técnicas, né, para você, principalmente meninos que estão estudando aí segundo grau, que terminaram ainda o segundo ano, né, estão aí de olho aí para uma faculdade, aquela faculdade, redação do Enem, né? É isso aí, galera. Você começa, tem técnicas, né? Você faz, você pega lá o número de linhas. Isso eu lembro quando era moleque, né? Escrevia redação lá, o professor passava uma técnica para você escrever. Você pegava lá o número de linhas que o enunciado dizia, você distribuía e aí você escrevia dentro daquele número de linhas, né? Se passasse, você elaborava, botava a palavra-chave do lado, né? Passasse do número de linhas, você apagava a frase, escrevia de novo. Toda uma técnica, cara, pra você fazer uma redação perfeita. E aí, ó, vamos comentar aqui sobre cada um desses elementos, né? Na introdução do texto dissertativo, a gente encontra a delimitação de um tema através de frases chamadas de argumentos ou ideias secundárias. E uma ideia central do que a gente conhece como o assunto do tema que amarrará os parágrafos do desenvolvimento. Depois, no máximo 3, né, frases, né, ideias secundárias. Né? O texto dissertativo, você delimita o tema. Você diz fábrica da GM. Vou falar da fábrica da GM. Caramba, tem tanta coisa para falar da fábrica da GM, né? Então você delimita sobre o que você quer defender. Fábrica da GM tem muita isenção fiscal, contrata muita gente, tem várias empresas que atendem ao redor dela, então, movimenta a economia. Então, tem vários argumentos que você vai expor para delimitar. Fábrica da GM, a gente já botou a fábrica da GM dentro de um contexto de emprego, de geração de receita, de girar a economia e por aí vai. Né? Começou a definir. No desenvolvimento, o texto, a gente trabalha as frases, ideias, os argumentos, observando a estrutura padrão de um parágrafo, desenvolvimento, e vai apresentar daqui a pouco, né? Apresentando sua causa e consequência. Tá? Causa e consequência. O argumento lógico, ele leva mais ou menos isso, né? Você está defendendo uma coisa, ela tem uma causa e uma consequência. Né? A fábrica da GM tem 20 mil funcionários, né? Misturando CB com GM, né? Mas, por exemplo. Não tem isso tudo hoje em dia, né? A fábrica tem cada vez mais automatizada, né? Então, a fábrica da GM está automatizando a sua linha de produção. Consequentemente, mais pessoas serão demitidas. Então, ó, tem uma causa e uma consequência, tá? Sempre no fim do parágrafo. A conclusão no texto também é uma estrutura padrão, né? Chega de inventar. É para finalizar o texto, a gente tem que seguir regra. Seguindo-as, o resultado final da redação será primoroso. Então, a conclusão, você vai encerrar o seu raciocínio na conclusão, onde você começa levantando os argumentos e você conclui. Né? Por exemplo, a fábrica da GM automatizou a linha de produção. Como consequência, várias pessoas foram demitidas. Então, finalizando, a fábrica da GM, né, ela é nociva para uma região em que ela foi instalada. Como assim? Nociva? Ué, porque está tendo muita gente demitida. Então é nocivo? Tá vendo como é que as ideias elas abrem, né, interpretações? É você conduzir
a tua opinião sobre isso, de maneira que você consiga concluir. E no final, né, a fábrica é nociva. É um exemplo, né, gente? Assim, querendo conduzir vocês para essa ideia, mas a ideia, na verdade, a ideia é que vocês é que vão defender e conduzir. Então, ó, vamos elaborar uma redação. Rapaz, ó, viver em rede no século XXI, limites entre o público e o privado. Não vão elaborar a redação hoje, não. Vocês vão elaborar depois, tá? Eu vou passar isso como tarefa. Legal? Depois eu vou mostrar para vocês. Mas a gente primeiro, antes de fazer uma tarefa, eu vou conduzir aqui uma prática. Tá? Eu mostrei naquele vídeo como é que faz para entregar a tarefa. Mas primeiro eu vou conduzir uma prática aqui para vocês usarem a ferramenta, tá? E depois eu passo a tarefa. Então, antes eu vou treinar vocês a usar a ferramenta, vou corrigir, vou orientar, tá? Aí depois que vocês usarem a ferramenta e tiverem as orientações, aí sim eu passo uma atividade, tá? Valendo nota. Então, deixa eu apresentar aqui. Estudo do vocabulário, né? O que é texto conotativo e denotativo? Rapaz, isso é aula de português, né, cara? Denotação. É, aula de português aí que vocês adoram, né, que eu sei. Tá no conteúdo aí do curso, né, gente? Então, ó, denotação é o significado próprio da palavra que independe do contexto. É o uso da palavra no seu sentido próprio. Ela aparece com frequência na linguagem informática e técnica. Denotação é o significado próprio da palavra, que ela não depende do contexto. Tá? Tem o seu sentido próprio. O rapaz construiu um muro. O muro. O coração é um órgão do corpo humano. O homem atravessou um rio. Comprei uma correntinha de ouro. Vê aqui, correntinha de ouro. O ouro tem, né, o seu significado próprio. Rio também. Tá? Coração também. O muro, todas essas palavras, elas têm um significado próprio. Dependente do contexto. O ouro não vai deixar de ser ouro porque ele está numa correntinha. A não ser que você compre, né, correntinha do cigano, né? Toma uma volta. Já a conotação, tá, é um significado novo que a palavra pode adquirir dentro de um determinado contexto. Na conotação, as palavras assumem um sentido figurativo. A mulher nadava em ouro. As beatas choravam rios de lágrimas. Aquela senhora é um coração de pessoa. O tempo ia pingando lentamente. Olha como é que é. Como é que na conotação, né, um sentido conotativo, né? Como é que a palavra muda, né, o significado. Por si só, na denotação, a palavra tem o seu significado específico, né? Tem, por exemplo, um processador. O que é um processador? Dispositivo, né, do computador, ele centraliza e decodifica e executa as instruções que você ou o sistema operacional exigem. Agora, fulano gosta de ir no tribunal especial, pequenas causas, processar as empresas para ganhar dinheiro. Fulano é um processador. Olha aí, ó, como é que muda completamente o sentido, né? Uma coisa que era determinada, tinha um significado técnico, ela vira uma coisa conotativa, né? Assume um outro sentido figurado. E aí é que eles dizem que você não está sendo bem interpretado, né? Então, ó, anteponha as frases de ou se
para o sentido conotativo ou denotativo. Né? T ou C, você vai botar para se a frase é denotativa ou conotativa. Tá? Então, ó, vamos pegar aí, ó. A Natália, tá aí? Alô, Tô, Natália. professor. Oi. O que você acha que é a A? Denotativo ou conotativo? Denotativo. Ou. Pega aí, ó. Thiago tá aí? Tô aqui, professor. E aí, meu querido, o que você acha que é a B? Eu acho que é a D também. Aí. Tá? Isso aí. Então, ó. Quebrei um galho de árvores. É, né, denotativo. O presidente quebrou o protocolo. O que é o protocolo? O protocolo do presidente é um conjunto de regras, de normas, de atitudes que são já delimitadas. Todo um protocolo. Ele chega lá no lugar, ele senta, ele assina a pasta, ele faz um discurso, ele tem todo um caminho a ser percorrido que já foi mapeado. Quando ele quebra o protocolo, é tipo, ele vai e faz uma coisa que não estava sendo prevista dentro do que tinha sido determinado. Ele faz uma atitude que ninguém estava esperando. Tá? Isso é quebra de protocolo. Né? Karina, tá aí? Tô. E aí, Karina? O que você acha que é a C? Conotativo? Por quê? Sei lá. Eu acho que é C. Por quê? Por quê? Não, tenta aí, tenta aí. Faz sentido, você Ai, tá que certo. nervosa. Ah, não fica nervosa, vamos perder a vergonha. Por isso que eu chamo vocês. Ah, vamos Eu perder a não sei o vergonha. que falar, professor. Sabe sim, você chutou certo. Olha, lê a frase Que para bom, mim. graças a Deus. Lê a frase para mim. Não sejas escravo da moda. Isso aí é conotativo, por quê? O que você Ah, acha não que sei, professor. Eu chutei do nada. chutou do nada? Não faz sentido, chutou do nada nada. Você chutou porque não é esquisito alguém ser escravo da moda? Isso é real, isso aí? É, Não é? por isso que eu resolvi chutar assim. Não é? Então. Então você não vê a moda, você não vê a moda dando chicotada em alguém, né? Não, é Então estranho. estranho. É um sentido conotativo, é um sentido figurado, tá? Vamos Uhum. lá. Deixa eu ver, porque eu não falei. No Yuri. Yuri tá aí? Alô, Yuri. Cadê o Yuri? Oi, alô? Fala, meu querido. Tá estando aí? Alô? Tá pra me Tô te ouvir? ouvindo. Alô, tá me Estamos te ouvindo? ouvindo. Tamo. O que você acha que é a letra D? Tá me ouvindo? Tá dando ruim aqui? Alô? Estamos te ouvindo. Conseguiu aí, cara? Alô? Opa! Dá pra me ouvir agora? Eu tava falando, não tava saindo. Tá perfeito. Qual O que você acha que é que a é a letra D? próxima? Letra D denotativo. Boa. Ah, o escravo fugiu pro quilombo. Não tem Não nada tem nenhum figurado nessa sentido frase. figurado, é literal. Perfeito. Perfeito, cara. E ó, quem não falou ainda aqui, ó, o Denis. Denis não falou, né? O que tu Oi. acha que é, Denis? O que tu acha aí, meu Qual? querido? Qual Tive uma deles? ideia luminosa. É conotativo. Muito bom, cara. Já viu nenhuma ideia brilhar, né? Só em quadrinho, né? Que faz a lâmpadazinha, né?
Não brilha, né? Conotativo. Isso aí. Vamos lá. Fazer aí mais uma pessoa aí para acordar. Vocês estão acordados, vocês estão bem. Tá todo mundo aí. Deixa eu ver, a Tainara não falou, né? Cadê a Tainara? Oi, professor. Fala aí, meu amor. O que você acha que é a letra F? Conotativa. Por que você acha? Porque não tem uma ideia exata. Não tem o quê? Uma ideia exata. Não, peraí. É letra F, ó. Letra F, ó. Isso, eu Cometa. respondi a letra F. Então, não tem uma ideia exata? Como assim? É porque não é um termo figurativo, professor. Então, mas ó, os cometas têm uma cauda luminosa. Ah, tá. Não tem uma ideia exata. Entendeu né? agora? Agora entendi. Aí tá vendo? Aí tu me dá uma rasteira. Pô. Tá? Os cometas, eles têm uma cauda luminosa. Eles têm uma cauda luminosa. E agora? Eles têm. É? Ó. Joel imerso em profunda tristeza. Aí, ó. Essa é fácil. Fala. Quem quer falar essa aí? É conotativo. Conotativo. Pô, tristeza tem. Você já cavou a tristeza para saber a profundidade dela? Olha, rapaz, mas você é olha, poeta, rapaz. Poeta. Cavar tristeza para saber a profundidade dela. Rapaz, a poesia sai assim, viu? Verdade. Pô, brincadeira, cara. Doces recordações e amargas desilusões. E aí? Molezinha, né? Conotativo também. Conotativo, né? Você não tem a recordação, você já provou, já comeu recordação, pô? Pra saber se é doce ou amargo? Não faz sentido, né? É um sentido figurado. Agora, é o oposto da letra I, né? A letra I, a fruta, ela tem um sabor amargo. Já é denotativo isso aí. É bem denotativo, né? Que fruta que tem sabor amargo? Vocês conhecem? Amargo. Qual fruta que é amargo? Eu sinto amargo em morango. Aí é que tá, ó. Eu sinto, eu não gosto. Aí é que tá. Na verdade, a acidez, né? Quando uma coisa ela tem uma acidez, ela é azeda. Tá vendo? Quando uma coisa ela é básica, lembra lá de química? Ácido e base? Sim. Então, quando uma coisa ela é básica, ela tem um sabor amargo. É diferente. Então, o morango, ele é ácido. Amargo. Eu acho Fala, meu. Oi? Desculpa te interromper. Pode continuar. Tranquilo. Mas fala pra mim, me dá um exemplo. Ó, ela acha que o morango é amargo, mas não é. O morango é azedo. Eu acho jamelão amargo. Eu acho que é uma banana verde, que é astringente o sabor. Astringente. Olha só, jamelão, cara, pô, show de bola. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comer jamelão, fruta do pé, né? O jamelão, ele realmente ele é um pouquinho amargo no final, né? É uma fruta que ela é básica, né? Como é que é o amargor, assim, que você sente o amargor? Ele seca um pouco a boca. Dá uma secada na boca, né? Tenta me dar um exemplo aí de um legume amargo. Giló. Giló. Exatamente. Você pensa em uma coisa amarga, assim, pelo menos na minha mente, né? Quiabo também. O quiabo não sei, cara. Eu não sei se ele é meio quiabo é adocicado. Pode ser. Não. Pode ser.
Agora, você quer pensar no sinônimo de amargor? É o Jiló. Não, mas Na boca dá você já aquele... comeu jiló na manteiga? Pô, não. Não, eu não tô falando que é ruim. Eu tô falando que eu gosto de Jiló de tudo que é jeito. Eu como Jiló. É Não, eu questão só de acho gosto. jiló amargo só ele refogado, sei lá, cozido. Só Ensopado, ele. né? Ele fica É. amargão. Mas, porra, É, jiló na manteiga, aquele fritinho assim, com a manteiguinha derretida em cima, é bom eu, demais. Aí esse não amarga, não. realmente, o processo lá de fritar ele lá na manteiga fica bem mais gostoso, né? Você mexe no equilíbrio dele. Mas é interessante, ó. Fruta com sabor amargo, eu não tô me lembrando aqui. O jamelão talvez mandou muito bem, cara. O jamelão realmente dá um amarguinho no final, tá? Agora, confunde Carambola. muito com acidez. Qual? Carambola. Carambola. Será que carambola é ácido ou é amargo? A casca Eu dela acho que é é ácido. ácida. Acho que é ácida, né, Nossa, cara? Qual? eu acho que a banana verde, ela é amarga, porque ela é básica, né? Pelo menos na química que eu estudei. Aí o sabor, ele é astringente. Perfeito. Perfeito. Banana verde. Principalmente a gente vê isso comendo banana da terra, né? Você pega, corta ali frita, pega ela meio verde, né? Então o sabor realmente é amargo. Quando ela amadurece, ela fica ácida, né? Que loucura isso, né? Ela muda, né? Mas é muito bom. A maçã é astringente, mas a maçã tem um doce, né? Ela é astringente também. É boa até para comer maçã, é bom para garganta, pra arranhar a voz. Que loucura, né? Fruta de sabor amargo é difícil, né? Confunde, né? Ficar enumerando assim. Acho que a gente chegou aí, ó, a duas, né? A banana verde e ao jamelão. Assim, pelo menos que eu conheço, né? Que eu lembre, né? Interessante. Agora, legume é o jiló. O jiló é o campeão do amargor. Então, pessoal, ó, vamos aqui, ó. Sinonímia é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados iguais ou semelhantes, né? Por exemplo, cômico e engraçado, débil é fraco e frágil, distante, afastado, remoto, sinomínia. Percebam que denotação, conotação, sinomínia são significados, são coisas aí que tem no português que auxiliam a interpretação de um texto. Tá sempre focando aqui para a gente não perder o assunto aqui, que o foco é interpretar o texto, é ter estudos de vocabulário. Hoje, a gente já fez um estudo vocabulário, né? A gente é inexequível. Caraca, olha aí, ó. Sinistro, né? A gente teve que pegar ali e, e olhar lá o pai dos burros. Quem é o pai dos burros? É o dicionário, né? Que tu põe aí para apoiar a cama, né? Apoiar o móvel que está desapoiado. O dicionáriozão, né, gente? É muito interessante que hoje em dia a gente nem usa mais o dicionário escrito, né? A gente usa Aham. não é? Usa o Google, né? O Google é o dicionário. Puxa tudo do dicionário. É, como que os dicionários eles caíram, eles se adequaram tão bem para a ferramenta de busca da Google, né? Como eles integraram, né? A gente hoje em dia a gente quer saber um significado, uma coisa ou então até uma frase inteira, a gente pergunta para o Google, né? É uma coisa que é bem curiosa com relação ao Google, é que a tecnologia ela está evoluindo. Há uns anos atrás, a forma como as pessoas usam o Google está moldando como o Google quer ser, né? Então, há uns anos atrás, não fazia sentido você digitar uma frase, tipo perguntando. Tenho certeza que vocês digitam coisas na internet perguntando como fazer tal coisa, como resolver tal problema, como fazer receita de não sei o quê. Literalmente, vocês digitam tudo
Ainda põe interrogaçãozinha, né? Show de bola. Ué, mas o que acontece? O Google, ele tá começando a entender isso e ele tá se criando uma estrutura com relação a tudo que existe na internet para que aquilo consiga interpretar o que você está digitando e te dê uma resposta precisa. O Google, ele está começando a ter a tecnologia está começando a ter semântica, está começando a ter interpretação do que o humano escreve, entendeu? Então, há uns anos atrás, a gente não pensava em usar o Google dessa forma. A gente pensava em usar o Google com palavras, e essas palavras-chave, elas eram recortadas de lugares que existiam já com essas palavras específicas. Você queria por alguma coisa, você procurava pelas palavras, esperando encontrar essas palavras dentro de algum lugar. Hoje em dia, a gente digita perguntando. Né? A gente já digita perguntando e a gente já digita e procura falando também, né? O OK Google, tudo lá, o OK Google, ele já tem lá o assistente, você pergunta e ele te responde, né? Por quê? Mas por que isso, né? Porque a, a, a forma como os dados são dispostos na internet, eles vão criando-se relações. E essas relações, elas são catalogadas e as ferramentas, elas acessam essas relações de significado. E aí um robô do Google, um robô pesquisador, né, procurador, ele consegue interpretar a semântica do que você está dizendo. Ele não vai procurar uma frase que tem só aquilo, distante, afastado e remoto. Sacanagem. Olha só. Uma coisa, né? Aí, ó. Palavras cruzadas, dicionário online, sinônimo. Percebam que são sinônimos. Então, ele já relaciona, porque alguém escreveu um texto aqui dizendo que isso é sinônimo. Ele já começa a relacionar. Então, dependendo do que você perguntar aqui, ele já interpreta, dá o resultado. Por isso que isso aqui é um poderoso dicionário. Por exemplo, quando eu quero escrever um texto em inglês e tem uma frase, eu não tenho certeza se o nativo americano, por exemplo, ele usa aquela frase, o que eu faço? Eu digito a frase inteira e vejo o jeito que o cara fala. Se está errado o que eu estou escrevendo aqui, eu vou e mudo a posição das palavras, eu refaço a frase para o nativo americano entender o que eu estou dizendo, para a tradução ficar bem feita. Então, eu uso o Google, por exemplo, até para me auxiliar a tradução, a escrita de um texto. Então, ó, vamos lá. Antonímia. Antônimo, tem uns nomes feios, né? É a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que representam significados diferentes, significados contrários. É o caso de economizar, o oposto é gastar. Bem, mal, bom, ruim, molezinha. Antomínia. Homonímia é a relação entre duas palavras, com as palavras que, apesar de possuírem significados diferentes, possuem uma mesma estrutura fonológica, homônimos. E aí, ó, aí começa, né? As homônimas, elas podem ser heterofônicas, homófonas ou heterográficas. Então, ó, heterofônico, homógrafas heterofônicas. São palavras iguais, escritas diferentes na pronúncia. Olha só, gosto é o substantivo, né? E a primeira pessoa, gosto, verbo, gostar. Concerto é o reparo, né? E o concerto
Ó, concerto, no caso aí, pode ser o da ópera lá, né? Concerto sonoro, de música também, né? Mas Concerto. seria escrito diferente. Seria o Com quê? C, no caso. Concerto com C. É porque tem uns que trocam. Troca. E tem o concerto substantivo, tem um concerto. Que aí é o verbo. Uhum. Tem um concerto com C. Tá? E tem uma série esse tipo de homônimo, ele é homófono. Tá? Só que ele não é heterográfico. Então, ó, que é o de baixo, ó, são palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita. E tem, ó, esse caso, concerto com C, lá da música, concerto com S, acertar. E aí, ó, a gente tem cela, verbo, sessão e sessão, assessoria, né? Cerrar e cerrar. Então, jeito diferente de escrever, mas fala igual. Resumindo, né? E homófonas homográficas ou homônimos perfeitos. São as palavras iguais na pronúncia e na escrita. Cura, verbo, curar, cura substantiva, cura, né? Cura carne, você cura um ferimento. Só que tem a cura. Verão é a mesma coisa que verão. Cedo, verbo, eu cedo de ceder, né? E cedo é o advérbio, né? De tempo. Que doideira, né? Como o português dá uma rasteira, né? Paronímia é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita. E aí, ó, cavaleiro e cavalheiro. Absolver e absorver. Cumprimento e cumprimento. Passa batido. Dependendo, né, como você fala, passa batido. Né? E aí, ó, uso do dicionário, depois a gente trabalha com o uso do dicionário. Eu vou encerrar a aula aqui agora. E na aula que vem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, aí, rapidinho, para aqui na atividade do dicionário. Eu vou pegar aqui, ó, cadê o... aula que vem, ó, tá? Beleza. Aqui na aula que vem, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tarefa, tá? A aula que vem, primeiro, eu vou começar mostrando, de novo, para vocês, como é que se cria. Eu cheguei a mostrar isso para vocês, como é que se cria um documento? Acho que sim, né? Se sim, eu não me lembro mais. Não, Então, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Mostrou. Não tem problema não. Mas eu mostro de novo que é legal reforçar isso, que isso vai ser uma coisa constante. Tá? A gente vai... Eu mostrei lá como é que faz Excel, né? Mas eu mostro de novo. Vou mostrar pelo Teams. Então, ó, eu vou passar uma tarefinha para vocês criarem e compartilharem um documento comigo. Vocês vão criar o documento no Drive de vocês. Vocês vão criar um documento Word, vocês vão compartilhar e tal. Mas isso eu vou falar na aula que vem, vou mostrar como é que é antes, tá? E aí eu vou deixar aberto aqui para vocês fazerem e irem me entregando, para eu ir corrigindo, para eu ir orientando, para todo mundo aprender a fazer e todo mundo fazer certo, fazer direito. Aí quando todo mundo me entregar nessa atividade amanhã, nessa prática, aí eu vou passar uma outra atividade dentro da disciplina, tá? Mostrando aí, relacionando e tal. Beleza, galera? Isso aqui a gente vai fazer amanhã. Tá Professor, tranquilo? desculpa te incomodar. Isso aí vai fazer Imagina. amanhã, não é? Amanhã a gente vai fazer junto, Ah, beleza. tá? Nada para depois, não. Fica tranquilo.
Todo mundo tem que dominar a ferramenta. Quando todo mundo estiver dominando a ferramenta, aí a gente passa uma atividade aí para vocês fazerem já, aí, supondo que vocês já estão controlando, já estão dominando o troço, a gente pode dar uns passos mais longos. Tá legal, galera? Voltei pra escola. Oh, Tranquilaço? Então, ó, Tá bom. beleza. Então, galera, amanhã, deixa eu encerrar aqui, ó. Beleza. Ó, encerrar aqui a gravação.